Boa noite, tudo bom com vocês? Boa noite você que está em casa nos vendo através do nosso canal do YouTube. Boa noite você que está aí ouvindo a gente no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer plataforma de streaming. Estamos em mais um episódio do Pode. Esse é o 22º episódio. Como eu disse para vocês, este mês de maio é um mês um pouco mais aconchegante, vamos dizer assim, porque eu estou trazendo mães e conversando de maternidade. É um presente, uma homenagem minha para as mamães do Brasil e do mundo, né? E hoje eu tô muito feliz porque, na verdade, eu tô trazendo uma amiga de infância, uma amiga que tem um carinho enorme, além da profissional que ela é, da mãe que ela é, enfim. Mas primeiro eu vou falar da amiga, depois eu falo da profissional. Mariana Morena, boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, gente. Tudo bom? Obrigado por aceitar o convite. Vou conversar um pouquinho e falar para vocês quem é Mariana Morena. Aos olhos dele. Isso, não é aos olhos deles, não. É ao olho do mundo, tá? Mariana, ela é comunicadora nata, publicitária, com pós-graduação em marketing. Em marketing, tá vendo? Ela é influenciadora digital influencer, melhor dizendo, né? Vamos botar no inglês. Campeã de vendas no Brasil. Já tô sabendo dessa fofoca. Já me contaram essa fofoca. Campeã de vendas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Campeã de vendas no Brasil. E uma verdadeira equilibradora de pratos. Eu não sei como que ela dá conta, né, Mariana? É mãe, é mulher, cuida da família, tem 2 filhos lindos, tem um, inclusive, que eu olho sempre e falo, gente, é a Mariana de novo. Vocês vão seguir lá no Instagram, vocês vão ver que é a Mariana novamente. E estamos aqui, a Mariana, desde quando eu a conheço, que é de muito novo, ela pratica atividade física, leva um estilo de vida saudável, com atividade física, alimentação, não é isso, Mariana? Obrigada por tudo. Não sei se eu sou isso tudo, mas fico feliz que isso não fui eu quem te falei. Talvez você é o que você enxerga e eu fico feliz com essa sua visão sobre mim, assim, fico até orgulhosa. Sim, sobre vida saudável, para mim é tão simples falar sobre isso, porque eu já venho de uma família, de um pai e de uma mãe tão saudáveis. Então, não é meu isso, é da casa que eu vim. Saudáveis em todos os sentidos. Saudáveis e nas relações pessoais entre eles, nas horas de dormir, no se alimentar, nos horários, na conversa, no sono. A palavra saudável é muito, muito ampla. Nos relacionamentos, na estabilidade de se relacionar e de conviver. Enfim, eu acho bem comum isso, assim, pra mim. Eu acho um universo bem comum. Não é nada que eu tive que me adaptar para ter uma vida saudável. Já veio de casa, por exemplo, não consumir industrializados, ou suco ser sempre da fruta, ou depois do almoço tirar um cochilo de 20 minutos. São umas coisas básicas, assim, que eu venho da minha casa. Gosto. Muito bom, porque, na verdade, eu costumo dizer exatamente isso. Eu tenho dito isso. É tão mais fácil quando a cultura é familiar, né? Quando ela está intrínseca na família, e eu tenho trabalhado isso constantemente, a necessidade de educação nutricional e, vamos ampliar, né? Educação em saúde na família, né? O tempo inteiro, como todo, porque aí você opta, É natural. É natural o processo. Você não faz assim, vou tirar refrigerante da minha vida, eu gosto muito, mas eu vou tirar bebida alcoólica da minha vida. Não, você nunca colocou? Você nunca colocou, né? A gente tem alguns hábitos, por exemplo, você tem que ver o café da manhã do meu pai, assim, o almoço do meu pai. Ele nunca teve bebida alcoólica em casa. Minha mãe nunca deixou visita fumar dentro da minha casa. Então, tipo, eu nunca vi pessoas fumando na minha casa, nem visita. Parente, quando trazia um cigarro, minha mãe mandava descer para fumar lá embaixo. Então, assim, na minha frente eu nunca vi os meus pais bêbados. Enfim, nunca vi. Isso tudo para mim é anormal. Então, na minha casa, até assim, eu recomendo, a gente sempre fala que não é normal ter bebidas aparentes. Tem gente que, por exemplo, a adega lá em casa, a gente fechou com marcenaria. Porque eu não quero
bebidas aparentes, assim. Eu não acho que isso é normal para criança ver isso como rotina. Nem uma taça de vinho por dia, nem nada. Porque tudo que sai do seu estado de razão, a pessoa acostuma, é uma delícia, né? Você tinha colocado lá, por exemplo, que eu não bebo bebida alcoólica. Até uns 3, 4 anos atrás, eu realmente não bebia nada. Mas isso era muito ruim pra mim, porque eu sou uma pessoa muito sociável. Eu gosto de festa demais. E meu marido também gosta de beber vinho, essas coisas, né? E até em viagens eu ficava meio que assim, deslocada por conta disso, né? E aí eu passei a tomar um drink ou um vinho e tudo. Mas não sinto prazer com nada disso, assim. É mais pro social mesmo, assim. Isso não tem a ver com prazer pra mim. Não gosto dessas fugas, assim, de bebida alcoólica, ou de hambúrguer, ou de pizza. Nada disso tem a ver com prazer pra mim, assim. Não desconto minha alegria nessas coisas, assim, nem tristeza. Então, eu acho que é um bom hábito isso. É um bom hábito. Porque, na verdade, a sociedade, ela utiliza desses subterfúgios para escapismos, né? Para escapar mesmo desses processos. Eu ia fazer a primeira pergunta, mas eu acho que você já respondeu o que é ter saúde, mas eu acho que você já respondeu antes mesmo de eu perguntar, né? Saúde, pra mim... Você me mandou essa pergunta, eu fiquei pensando, o que é ter saúde nesse mundo doido? Saúde, pra mim, é conseguir conciliar a vida pessoal, profissional, dormir bem, sem auxílios extras, sem remédio, sem álcool, droga. Isso pra mim é ter saúde, é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a estabilidade, assim. Eu acho que isso pra mim é ter saúde, assim. Ótimo. Vamos falar agora de maternidade. Mariana, no episódio passado a gente conversou um pouquinho, eu conversei com a psicóloga Gabriela Manhães sobre maternidade compulsória. A maternidade compulsória, a gente conversou que consiste no seguinte questão. A sociedade impõe a maternidade, né? Questões culturais, políticas, sociais, enfim, que a sociedade impõe a maternidade e muitas vezes a mulher não escolhe ser mãe. E sim, simplesmente ela segue o fluxo. Tipo, chegou a hora de eu ser mãe, pronto, acabou. E eu percebo muito no seu dia a dia, acompanhando você nas redes e fora delas, eu acompanho muito e percebo, assim, recentemente você fez até um post, assim, eu achei tão bonito quando você botou os seus 2 filhos e botou bem assim, eu fico emocionado. Meu maior sonho. Era o meu maior sonho. A realização do meu maior sonho. E assim, como que foi o processo do sonho de ser mãe? Você sempre quis a maternidade? Sempre quis. Eu tive muito sucesso dentro da minha casa. Eu, minha mãe e meu pai somos uma pequena, grande família, assim, sabe? De muito sucesso. Nossa relação é incrível e única. Então, eu sempre achei linda a maternidade e a família. Isso, pra mim, funciona muito bem. Porque o exemplo que eu tenho é muito bom. Então, eu sempre quis o que eu tinha em casa pra mim também. Então, eu sempre quis imitar aquela coisa da minha mãe, do meu pai e minha, assim, sabe? Eu sempre quis casar e ter filhos. Eu nunca pensei numa profissão, numa viagem, num carro, como um sonho. Eu sempre quis casar e ter filhos, desde os 12 anos de idade. Mesmo eu também tendo outros sonhos, né? Sim, claro. Mas a minha prioridade era casar e ter filhos. Eu nunca tive dúvidas disso. E eu fui muito realizado. Meu marido foi uma bela surpresa e escolha da vida também, porque ele queria também casar e ter filhos. Ele vem de uma família muito bacana. Então, juntou as duas vontades e tá dando certo. Por enquanto, tá dando certo, assim. São 2 pessoas que têm os mesmos sonhos, assim, caminhando junto. Vou fazer uma pergunta, depois eu vou direcionar para outra, que é aonde eu quero chegar. Você se sente uma mulher empoderada? Às vezes sim, às vezes não. E tudo bem, né? Às vezes sim, porque tudo que eu quis na vida eu dei conta de realizar. Em todos os sentidos. Pessoais, financeiros e... Acho que tudo que eu sonhei na vida eu realizei. Isso me dá uma sensação de gratidão e poder, assim, sabe? Tipo assim, eu quero, eu consigo.
Então, eu me sinto empoderada, assim, por questões pessoais, ok. Por questões profissionais, assim, eu trabalho numa situação hoje que me dá um dinheiro bacana, mas por mim, eu estaria na Rede Globo trabalhando com jornalismo esportivo. Sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Mas aí veio a vida, né? E veio a vida e vai direcionando, né? E vai guiando, né? Foi me guiando, me prendendo aqui em Vitória, me prendendo à família. Foi a vida mesmo que me guiou. Não foi eu que guiei a vida, não. E aí eu chego que o nosso conceito, o nosso tema hoje é mãe empoderada. Você se considera uma mãe empoderada? Muito. Mãe, sim. Muito. Porque eu me considero assim... Mãe não, porque a gente tá falando de mãe, mas mãe, pra mim, engloba eu, meus pais, meu marido. É uma comunidade que me ajuda. É o todo, né? É, a moça que trabalha lá em casa, que é da minha família, que tá comigo há 15 anos. Então, mãe empoderada, sim, porque eu criei muito bem meus filhos. Mas não foi por mim, foi por todos que estão comigo, assim. Nós somos um time, né? Então, quando a gente fala em mãe empoderada, eu me sinto empoderada pelo fato de eu dar conta deles e dar conta de mim também. Então, meus filhos são muito bem criados. É assim, é impressionante a criação que eles têm. Educação, amor, respeito, carinho, inteligência. Até me emociono falar deles. Mas, nossa, eu tenho parte disso. Meu filho mais novo fala, mãe, quando eu cismo que eu quero uma coisa, eu consigo. E isso eu sei que vem de você. E é bonitinho ele falar isso. Eu sinto, sim, uma mãe empoderada. Isso é importante que você está falando, sabe por quê? Recentemente eu conversei no podcast aqui também de uma pessoa no Rio de Janeiro, a Juliana Vieira. Ela é corretora de imóveis lá no Rio, farmacêutica, corretora de imóveis lá no Rio. Ela é uma musa, assim, as pessoas falam que lá no Rio ela é conhecida como musa carioca. E o seu reconhecimento é exatamente o mesmo dela. E isso sempre me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção lá e tá me chamando a atenção aqui. Você é mãe, você é empoderada, você é mulher, você equilibra os pratos no dia, todos os dias, diariamente, nessa rotina louca que você vive, que eu sei que você vive, mas não é ser só mãe, é uma rede de apoio que tem com você, né? Pra dividir não é dividir essa responsabilidade, porque eu acho que a responsabilidade da mãe é infinitamente maior do que de qualquer outra pessoa no processo. Mas assim, você só tá aqui agora gravando porque você tem uma rede de apoio por trás de você. Exatamente. Né? Porque tem alguém que... O pai, ou seus pais, ou o pai das crianças, né? E essa gratidão, a sua rede de apoio, isso é importante também, né? A gente fala assim que pra ter sucesso tem que ter um bom time. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nem para corpo, nem para nada. Você não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, assim, eu vejo muitas pessoas até frustradas em mídias sociais porque querem um corpo, querem ter filhos e também querem trabalhar fora o dia inteiro, mas às vezes não tem a mesma realidade, né? Ou não tem família perto, ou não tem uma pessoa que ajuda em casa de confiança, ou, enfim... É muito doido isso, porque cada um tem uma rotina, né? Eu acho também que a gente vai trilhando as coisas e arrumando as coisas ao nosso favor, para beneficiar todo mundo, né? Mas eu acho que é importante o seguinte, você falar, Mariana, que assim, a sua capacidade no empoderamento de mãe, isso também é muito importante, porque não é qualquer pessoa que consegue ter essa gestão. Isso é verdade. Entendeu? Porque isso é um dom. Né? As pessoas falam, Mariana é muito desorganizada. E sou. Mas assim, pro que me interessa, eu tenho uma organização fantástica. Então, se a gente iniciar, por exemplo, uma faculdade de nutrição, que seria talvez mais um objetivo, eu vou arrumar tempo e eu vou administrar a minha rotina para realizar isso com sucesso. Então, a minha desordem é organizada. Então, é muito difícil para mim levar e buscar na escola, mas é uma função que eu gosto. É muito difícil para mim malhar
1 ou 2 vezes por dia, mas é uma função que eu gosto. E é muito difícil para mim almoçar com a minha família todo dia, mas é uma função que eu também adoro. Então, para eu organizar a minha vida, eu tenho que viver mesmo. É muito bom. Mas eu acho que realmente é uma desordem arrumada, assim, que tem tudo. É legal. Não, é a gestão mesmo no processo. A gestão não quer dizer que saia tudo sempre como tem que sair, mas também ela é isso que você falou. Faz parte do processo de gestão, de gerenciamento, e que não é todo mundo que consegue. E eu acho que isso é importante. Você sente alguma pressão ou dificuldade maior por ser uma mãe presente, empoderada? Você sente alguma pressão por isso? Já passou, né, dessa fase. Uhum. Eu sempre gostei de trabalhar. Mais do que de qualquer outra coisa, eu acho. Sou muito egoísta. Uhum. E eu, inclusive, sempre recomendo isso para as minhas amigas. Seja egoísta. Primeiro você, depois você, depois você, depois o resto. Seus filhos, seu marido, seu trabalho, enfim. Porque a vida é isso. Uhum. Infelizmente, é isso. As pessoas que colocam qualquer outra coisa como prioridade têm dificuldade psicológica ou de autoestima, de uma série de coisas. Então, se eu tenho preconceito, já passei dessa fase. Porque na época que eu tive meus filhos, por exemplo, com 7 meses que eu tinha tido meus filhos, a gente viajou para fora do país e eu cheia de leite ainda no peito. Ficou todo mundo falando, mas você vai largar eles? Eu falei, vou, tá bem cuidado. Eu tô com vontade de ficar sozinha e vou, tá tudo bem. Eu acho que sou muito bem resolvida. Eu nunca liguei para a opinião dos outros. Então, assim, preconceito para mim é uma parada que eu não ligo. Uhum. Que eu toco a minha vida do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho certo. E é isso. Eu acho que cada um faz o que acha melhor para si, né? E tá tudo bem. As pessoas, você vai criando pessoas mais bem resolvidas. Assim, isso sabe? é ótimo. Criança, né? Todo mundo. Isso é ótimo, porque assim, eu tenho falado muito no processo de normalização da maternidade. Que é aquele processo que a sociedade acha que é normal, né? E você foge dos padrões da normalidade. Sim, é tipo, ontem eu até falei sobre isso. As pessoas estão voltando a fazer aquela coisa linda do parto normal, filmar, mulher sofrendo, como se fosse uma coisa sinônimo de mãe, ter um parto normal, ou se não depois sofrendo para dar mamar. Eu nunca achei lindo nada disso, sabe? Eu sou muito prática para isso. Mulher que trabalha muito tem que ser prática. Então, tipo, eu trabalhei até quinta, tive neném na sexta. Não dava para eu ficar... A minha vida não podia ficar em torno do meu filho. Minha vida tinha outras coisas que aconteciam. Então, eu sempre fui muito prática, objetiva nas minhas coisas. Então, as pessoas romantizam muito isso, né? Sobre a maternidade. E tudo é muito prático. Inclusive, os homens hoje são mães também. Lá em casa claro. É tudo de igual para igual, né? Então, assim... sei lá, tá muito doido esse negócio de voltar a romantizar alguns esforços da mulher como mãe, assim. Eu acho um absurdo. E eu fico assustada porque tem pessoas que... É comum quando a gente tem filho, as pessoas falarem, a gente vai pensar pro resto da vida se a gente fica em casa cuidando dos filhos ou se a gente vai trabalhar. Isso acho que todas as mulheres do mundo pensam, né? Eu nunca pensei. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu amo meus filhos, mas eu amo trabalhar. Eu amo ir pra academia. Então, assim, tem várias coisas que eu amo também. Uhum. Então, eu nunca pensei em parar minha vida para ser mãe. Uhum. Eu sou muito mais do que mãe. Uhum. Se é que você me entende. Com certeza, plenamente. Te entendo perfeitamente, porque eu acho que, claro, é por isso que eu quis chamar você, porque, na verdade, essa é uma opinião minha, porque, na verdade, isso que você falou é muito real, sabe? A desconstrução da romantização da maternidade, desses processos que, cara, a mulher sofre muito, sabe? Mulher sofre muito mesmo. E que você não é restrita a ser mãe. Você é mãe, ok, seus filhos são lindos, são muito bem criados, mas
você também é linda, você também é muito educada, você também tem a sua vida profissional, tem a sua vida amorosa, e isso, beleza. Né? Porque a sociedade, quando eu falei da normalização, a sociedade tem, tipo assim, você deu um exemplo muito, muito, que sempre mexeu comigo, assim, alguns conhecidos mais próximos, assim, tipo, de viajar, da mãe viajar e deixar... Ok, os seus filhos estão bem amparados. Eu acho que isso faz parte do cuidado da mãe, né? Seus filhos estão bem amparados e você precisa do seu momento. Deixa eu te falar. Uma vez eu assisti um vídeo numa escola, numa palestra, que ficou para sempre na minha cabeça. Um dia eu vou achar e te compartilho. Uma sociedade indígena como um exemplo de maternidade. Uhum. Mãe é só mãe. Quem cria é o conjunto que está em volta. Né? Mãe é só mãe. O resto cria. O vizinho, o tio da padaria, a catequese, o padrinho. Todo mundo ajuda a criar. Então a criança vai tentar pegar um pouquinho de cada coisa ali que ela vive e formar ela mesma. Porque se ela fica o tempo todo amparada por uma mesma pessoa, é muito ruim para a personalidade dela. Com certeza. Se é que você me entende. Sim. Então a gente tem que confiar na sociedade para te ajudar a criar o teu filho. Uhum. Né? Eu confio, assim, entrego meu filho para as pessoas que eu confio, mas tem várias referências na vida dele. Tem o professor de futebol, tem os professores, tem a professora da catequese, tem o pai, tem a avó. Ele vai pegar o que ele acha que é de melhor de cada uma dessas pessoas. Deus me livre se ele ficar colado comigo. Daí ele vai ser uma repetição de mim, dos meus defeitos, das minhas qualidades, enfim. Tô fora, não é isso? Nunca quis isso. Nunca quis. Meus filhos entraram na escolinha com 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, já o dia inteiro, sem dó. Nunca tive dó. Pelo contrário, criaram uma independência, se formaram em bilíngue, são crianças super bem resolvidas. Nossa, super bem resolvidas. Estudam sozinho, se organizam sozinhos. Assim, eu acho que foi tudo bem, assim. As escolhas foram tudo bem, tudo ok. E é tão moderno essa visão assim, moderno assim, né? Tão, eu não quero nem dizer moderno, mas é tão... Você falou um termo prático, é tão prático e tão... não sei se eu posso usar esse termo, mas assim, é tão progressista essa visão, porque realmente a mulher precisa se entender como mãe e como mulher. E dentro das necessidades que ela quer, dentro daquelas situações. Deixa eu perguntar dos seus filhos. Você acha que seus filhos, você começou falando, vocês acham que seus filhos querem continuar seu legado? Você às vezes nem sabe, a gente às vezes nem sabe qual legado que a gente está deixando, mas você acha que seus filhos querem continuar o seu legado ou você deixa livre para eles escolherem os sonhos deles? Não deixo livre jamais. Não deixo livre jamais. Jamais. O meu pai me criou assim, livre, para ser feliz. Meu pai me criou assim. Eu sempre escolhi o que me fazia feliz. Uhum. Mariana vai estudar onde? Ai, pai, eu quero estudar no Salesiano porque lá tem esporte e eu sou feliz lá. Então, nunca foi com objetivo. Sempre foi só sobre felicidade. Uhum. De certa forma, foi bem legal o jeito dele me cuidar. Mas eu acho que poderia ter sido mais incisivo em me ajudar a algumas escolhas, sabe? Sim. Por exemplo, lá em casa eu tenho um marido que trabalha com orientação pedagógica e de criança, né? A vida inteira. Então, ele é muito mais racional do que desse lado emocional. Então, possivelmente ele vai orientar para um caminho mais bacana profissional, assim, escolhas mais assertivas, junto com felicidade, lógico, né? Mas é isso, assim, até um curso mais inteligente ou estudar fora do país, enfim, a gente fala isso como orientação, mas se vai acontecer ou não, a gente não sabe, né? Uhum. Mas lá em casa as coisas são mais racionais do que emocionais com as crianças, assim. Não pode deixar muito solto, não. Não pode. Meu pai confiou na criação dele, mas ele deixou tudo a minha escolha, assim, sabe? Eu acho que eles vão seguir o coração deles, mas de forma mais racional, porque o meu marido é muito mais racional do que os meus pais, que são só
Good vibes. Seus filhos já te cobraram pelas suas escolhas de negócios, por exemplo? Porque você é uma mulher de negócios, né? Muito. Vamos botar assim. Muito. Mais velho não, que é nem tchum. Mais velho não. O mais novo, muito. Ele fica todo dia à noite comigo, pensando no que eu vou trabalhar para me dar mais dinheiro e menos tempo. Uhum. Então, ele gosta de participar de tudo. O mais novo, ele fala, mãe, a gente só é rico quando a gente tem tempo e dinheiro. O que nós vamos fazer para ter tempo e dinheiro? Que você vive corrida. Então, não adianta ganhar X valores por mês e não ter tempo. Então, ele tá o tempo todo, mãe, se a gente trabalhar só com a internet e durante a tarde você só vender e você não trabalhar tais dias, ele já entendeu que ele precisa de mais tempo para viver do que de dinheiro. Então, assim, nós estamos tentando harmonizar isso na cabeça dele. Nós estamos falando de uma criança de... 10 anos. Isso, é meu empresário. Só pra vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos. Ele tá? Vocês estão assim, empresário. Nossa, nem eu tenho essa maturidade. Então, exatamente. Nós estamos falando de uma criança com 10 anos com essa opinião forte aí. Pra vocês verem. Ontem eu levei uma amiga pra almoçar lá em casa e ele tava na mesa. E ele falou assim, mãe, vocês ganharam quantos reais hoje na hora do almoço? Aí eu falei, por que, Dudu? Ele, porque eu sei que você estava trabalhando. Aí eu falei assim, Dudu, fica na sua... Não, mãe, porque se você fizer 3 vezes... Se você ganhar isso 3 vezes por semana, você pode reduzir tantas horas do seu dia, ou se não, deixar de trabalhar sábado. Ele faz umas matemáticas de preço e felicidade e tempo, que ele já sabe que isso é importante na minha vida, né? Cada minutinho, pra mim, é um respiro. E eu trabalho fim de semana também. Então, assim... Na verdade, trabalho é uma coisa muito comum lá em casa. Então, eles nasceram vendo eu e o pai deles trabalharem. Então, pra eles, nada disso é anormal. O normal é a pessoa que não trabalha. O anormal é a pessoa que não trabalha. Mas pra eles tiram de letra isso. O Dudu, que é meu ajudante. Vamos falar um pouquinho da sua carreira? Como concilia maternidade, trabalho, família, casamento, eventos? Como conciliar isso tudo? Não sei. E te juro que dá certo. Não sei. Eu acho que... Minha mãe fala, Mariana do céu, como que você dá conta? Não sei. Eu tô aqui hoje. Ontem a gente tava sem dormir com criança com febre. Tá tudo bem, tá tudo administrado. Ainda tem muito mais coisa aí. Tem supermercado, tem CIS, tem pediatra, tem rotina, tem dentista, tem cortar cabelo. Tem tudo. Tem depilação, tem dermatologista, tem manicure. Tem tudo. É muito ingrato a mulher ser bem-sucedida profissionalmente... Isso. Porque a mulher tem umas necessidades muito maiores do que o homem. Então, hoje em dia, a gente disputa igual no mercado de trabalho com o homem, porém com umas necessidades muito maior no dia a dia, né? Então, assim, ela é boa... Eu escuto isso todo dia. Ela é bonita e também é boa profissional. Ela é mãe, mas ela também é sarada. Como se para a mulher fosse difícil dar conta desse universo complexo, né? Seria muito comum a pessoa casar com alguém que dê conta de casa, a pessoa cuidar do filho e nas horas que os filhos estiverem na escola, cuidar das suas necessidades pessoais e da casa. E vou te falar uma coisa. Pra mim não é isso. Eu vou te falar uma coisa. Toda vez que eu mostro você pra alguém, todas as vezes que eu mostro você pra alguém, não, eu tenho uma amiga assim, que ela é super competente, trabalhadeira, não sei o que, tá, trabalha muito, mãe de 2 filhos e tal, todas... recentemente mesmo, quando eu fui apresentar, falei assim, aqui ó, a próxima convidada que eu chamei e ela aceitou. Aqui, dá uma olhada no corpo, mãe desses 2 filhos aqui, você trabalha e tal e tal. Não é possível. Não é possível que ela faz isso tudo. Alguma coisa tem aí que ela fazer. Não, ela só administra o tempo dela. Ela só gerencia o tempo dela. Mas ela trabalha muito. Ela trabalha... E aí as pessoas ficam assim, não, então alguma coisa ela tem. Por isso que eu trouxe até essa pergunta. Porque essa a perspectiva que eu tenho e que eu passo sempre para as pessoas. Eu falo, olha, ela consegue gerenciar. Eu trabalho batendo ponto. Uma coisa que as pessoas que convivem comigo, minhas vizinhas e amigas pessoais, acham absurdo, sobrenatural. Elas acham que é uma coisa assim...
nunca passaram por isso. Uma pessoa que trabalha batendo ponto, trabalha 12 horas por dia, isso existe ainda, bater ponto? Quando eu falo, elas acham sobrenatural. Para mim sempre foi comum, eu sempre trabalhei assim, muito. Para mim, bater ponto ou não é tranquilo, porque eu sou cumpridora de horário, então para mim não faz diferença. Acho que a grande questão quando eu entrei nesse trabalho, ou quando eu estava em outro trabalho, seria, quero ver como ela vai continuar administrando esse corpo, rapidinho vai ficar feia, porque trabalhar igual trabalha em comércio. Nada disso, sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei muito. E alguns horários meus são inegociáveis. Para filho, ou para marido, ou para nada. Comigo. Se eu tiver que ir num salão, eu vou no salão. O mundo pode estar caindo, que eu vou. Então, se eu tiver que ir num pagode, ou numa banda, ou num show, eu vou. Então, assim, eu tenho isso, assim, comigo. Eu me organizo e vou. Uhum. Eu tenho... Nada me prende, assim. Nada é dificuldade pra mim. Nada dificuldade. É engraçado isso que você tá falando. E você foi uma pessoa que eu acho que... Hoje, te olhando, eu acho que você sempre esteve um pouquinho à frente do tempo. Eu acho. Essa é a minha opinião, sabe? Vou te falar por quê. Você é uma pessoa que... Eu não sei se é porque você fez graduação em comunicação, com especialização em marketing. Mas, por exemplo, você já tinha uma visão do digital. Por exemplo, do marketing digital. Não tinha? Antes de internet, né? Isso. Sim. Exatamente. É você isso falou, que eu tô falando. Você me apresentou como influenciadora. Eu não me enxergo assim. Uhum. Claro que eu não me enxergo assim. Não é meu trabalho. Isso aconteceu talvez por conta de barriga e de filho. Mas porque eu não lá, me enxergo. quando ninguém falava, você já estava ali. Eu não me enxergo nesse negócio de influenciadora. Eu acho que isso é tão espontâneo na minha rotina. Eu fico feliz quando as pessoas da minha idade, assim, com quase 40 anos, que têm dificuldade de dar conta de tudo, assim, elas falam, Mari, eu preciso sentar com você para uma consultoria. Isso que eu ia falar, já pode até fazer consultoria. Porque eu não consigo dar conta de marido, filho, casa, trabalho, mas as pessoas também não sabem o que tem por trás disso tudo, né? Às vezes veem só os resultados, né? Mas não veem, assim, um batalhão de gente. Minha mãe, meu pai, minha funcionária, meu marido, todo mundo. Não, tem uma equipe. Então, não dá para você querer conversar com uma pessoa. E outra coisa, eu faço atividade física, como você disse, desde os 13 anos de idade. Então, para mim, uma coisa tão comum ir lá fazer minha atividade física, ou comer meus ovos, ou... Ontem, por exemplo, eu comprei um capelete e comprei para o meu marido, uma sobremesa, assim. Daí eu tomei o capelete porque eu estava me sentindo mal, para eu dormir saciada e quentinho, assim. E ele falou, não vai comer não as outras coisas? Eu falei, não, tô saciada. Então, você comer só para se satisfazer, assim, só para passar fome, é muito bom. Então, assim, eu tô acostumada com isso. Não é esforço nenhum. Assim, não aprendi isso. Não precisou de nutricionista, assim, sabe? Pra me explicar isso, assim. Muito bom, né? Ai, vamos lá. E aí, você não quer parar, né? Você quer continuar essa... Até uns 100 anos. Que a gente veio de uma geração assim, né, Mariana? Na verdade, eu tô doida pra expulsar meus filhos de casa já. Para eu desacelerar profissionalmente. Bom, e aí, hoje, se você pudesse dar... Eu já vou vender um serviço seu aqui, nem sei se você faz. Vamos vender um serviço de consultoria sua. Quais conselhos você daria para uma mãe hoje que precisa de um empoderamento, assim como você precisa, como você é empoderada? Vai trabalhar. Ponto final. Você vê, quando eu engravidei na minha pós-graduação... Ótimo conselho. Vai trabalhar. Trabalho é santo remédio. Para tudo. Para financeiro, para autoestima, para cabeça ocupada. O trabalho, para mim, é o santo remédio. Não é atividade física, é o trabalho. E uma coisa junto com a outra, fantástico. Não tem problema que te abale. Uma vez eu engravidei na pós-graduação
E eu tava sentada com uma amiga que é maravilhosa, até hoje, assim, ela é maravilhosa. E aí eu falei com ela, Lígia, eu tô tão na dúvida se eu continuo trabalhando ou se eu viro sua mãe, assim, por um tempo. Aí eu fico tão na dúvida se esse tempo vai passar e eu preciso curtir os meninos, o neném, tudo. Que ela falou assim, quê? Ela falou tão prático comigo. Mariana, minha mãe sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. Ela me teve com 4 meses, deixava o bebê conforto na porta da creche para ir trabalhar. Hoje, ela é super bem sucedida e eu, empresária, eu olho para ela assim como eu olho para Deus. Para mim, minha mãe é Deus. Resumindo, minha mãe nunca me buscou na escola, nunca estudou comigo, nunca me levou ao pediatra, nunca soube o que eu almoçava. E para mim, ela é Deus, porque eu tenho ela como a mulher mais foda do universo. Ela não cuidou de mim, nem brincou comigo. Isso me chocou. Me chocou. Porque, tipo, eu tenho uma mãe que a vida inteira cuidou de mim como uma boneca. E eu não amo mais ela do que meu pai, ou porque... Enfim, é muito relativo isso de admiração e amor. Então, o que eu falaria para as mães que estão grávidas é... Vai trabalhar. 5 mesezinhos ali, neném começou a comer comidinha, entrega para outra pessoa e vai trabalhar. É isso que eu recomendo de todo o meu coração. É engraçado isso que você tá falando, e pegando o gancho, é que assim, você falou assim, sua mãe ficou te tratou como uma princesa, ficou o tempo inteiro ali, e você não reproduziu isso, né, na sua maternidade. Ela não é minha referência. Não é referência. Isso é bacana. E isso é de um processo de autoconhecimento muito grande, né? Assim, de você se conhece enquanto mulher, enquanto mãe e tal. Você tem suas características, obviamente, que você trouxe da maternidade da sua mãe, mas que tem um ponto, né, que fala, não, isso daqui, na criação dos meus, eu não vou conduzir dessa forma. Já discuti esse assunto com o terapeuta muito. Uhum. Muitos, já foi muito assunto de discussão na minha vida. Porque, não que eu acho que ela fez o errado, era do coração dela e também das oportunidades que ela teve, né? E também não tô julgando as pessoas que querem ser mãe e dona de casa, Sim. São escolhas. Só que as escolhas têm consequências. E eu não gosto das consequências, que são de você escolher se privar como mulher e profissional para cuidar de criança e de casa. Eu não gosto das consequências disso. Nunca gostei. Porque, para mim, autoestima tá ligada diretamente com liberdade de escolha. Ótimo. Então, se eu tenho a minha vida, eu tenho liberdade de escolher o que eu quero para minha vida. Então, é isso. Se você abdicar de ser mulher e profissional, você não vai ter livres escolhas. Você só vai ser aquilo mesmo. E ponto final. E vai prejudicar... Essa é a minha visão também. Eu trouxe você porque eu não sou mãe, mas é o que eu consigo enxergar... com as pessoas, com as mães que eu convivo, e vai prejudicar também a criação dele. Lógico, só. Porque, na verdade, ele vai deixar de ser ele não vai ser uma criança livre, uma criança bem resolvida, uma criança que tem o poder de tomada de decisões. Vou ofender agora um bocado de gente. Mas, eu estou em 500 grupos, todos os que você imaginar, grupos de WhatsApp, todos. Desde... grupos de festa, balada, show, a grupo de catequese, mãe. Então tem grupo... Na minha vida tem grupo de que você imaginar. E grupos de trabalhos, 500 grupos de trabalhos meus pessoais de marketing e venda de Instagram, muitos grupos que eu administro. E eu fico vendo, por exemplo, o comportamento das mães em grupos de escola. É chocante. Como a internet dificultou o trabalho das escolas por conta dos grupos de mães e pais. É chocante. É chocante ver... Eu estou trabalhando. Quando eu olho para o lado, tem 200 mensagens no grupo de mãe para decidir um ponto. Por exemplo, qual ovo de Páscoa comprar para a professora. E tem uma manhã de assunto sobre isso. Discutindo, né? Eu te juro. Isso para mim é chocante. Eu não tenho paciência.
Então, assim, eu jamais entraria nesse universo desse tipo de discussão. Eu jamais entraria nesse universo. Nunca. Pra mim, se eles me dessem isso pra resolver, eu falava, gente, comprei uma cesta de ovo de Páscoa. Quem quiser rachar comigo, o minha Pix é esse. E a minha resolução para 4 horas de discussão seria em 5 minutos. Então, assim, eu fico assustado com mães que são só mães, assim. Me assusta. Muito. Última pergunta. Existe alguma coisa da sua vida profissional que você desenvolveu pós-maternidade? Recentemente estava conversando com algumas pessoas, mães, e elas falaram assim, não, existem coisas dentro de mim na vida profissional que eu só reconheci e conheci depois que eu virei mãe. Foram habilidades que eu desenvolvi no profissional por conta de eu ter sido mãe. Você acha que existe alguma habilidade hoje? Ou você sempre foi assim e não existe para você nenhuma habilidade nesse sentido? Posso ser franca e honesta, sem vergonha? Claro, deve. A maternidade não mudou nada em mim. Nada. Só talvez me prendeu mais. Me prendeu. Porque hoje eu sou uma pessoa presa, não sou dona de mim. Eles são donos de mim. Só. Fora isso, eu sou igual. Antes deles ou com eles. Mesma pessoa. Com os mesmos princípios. Egoísta e objetiva, prática e enfim. Eu amo meus filhos. São as minhas prioridades na vida. Mas me ensinou ainda mais a ser prática. Porque eu preciso dar conta dele de tudo. Mas eu sempre fui responsável, eu sempre fui dedicada, sempre fui esforçada, sempre fui tudo isso, com eles ou sem eles, assim, não mudou muito nada, não. De desorganizada também. E eles só pioraram minha desorganização, porque eu preciso estar adaptando a vida deles a minha o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, um exemplo só. Tenho algumas amigas que elas vão pra Disney todas as férias. Todas as férias. E aí elas ficam assim, mas Mari, você não vai levar seus meninos pra Disney? E isso é muito claro pra mim, assim. Eles já foram, tudo. Mas eles vão onde eu quero ir. Se é que você me entende. Eu falo com eles o tempo todo, assim. Enquanto eu estiver pagando, eu vou fazer o que eu tenho vontade. Se vocês quiserem ir comigo, vai ser um prazer. Então, assim, a gente é bem realista. Eu não vou gastar umas férias inteiras num parque, com fila, com comida, com não sei o que lá, porque vai fazer bem pra eles. Tem que ser uma coisa que vai fazer bem pra todo mundo. Pra todos, né? Eu prefiro muito mais, por exemplo, levar eles pra Europa e um dia só tirar pra fazer um parque ou pra fazer uma coisa que eles querem, tudo. Então, assim, tem famílias e mães que elas, depois que o filho nasce, a vida fica em função do filho. Entendeu? Mas a minha nunca foi. A minha nunca foi. Eu sou muito egoísta nesse ponto, assim. E eu acho que é porque eu tenho uma mãe e um pai que divide toda essa responsabilidade comigo também. Então, minha mãe é tipo mãe deles, né? Então, talvez se eu fosse sozinha, eu não daria conta de fazer isso tudo que eu faço, assim. Mas não mudou nada. Antes deles, sem eles, não mudou nada. Só me priva de... Hoje, se eu falar assim, vou ficar estudando inglês 1 mês fora. Não vou. Não é tão fácil assim. Então me prendeu, o filho me prendeu muito. Muito obrigado. Não sei se eu posso ajudar. Foi ótimo, porque na verdade você trouxe um assunto, uma pauta que assim, o meu profissionalismo é trazer temas que são... Por exemplo, eu trouxe maternidade compulsória. Eu não quero trazer temas que são assim... O que a sociedade quer ouvir? Sabe? Porque se eu fosse trazer uma mãe não empoderada igual você, uma mulher não empoderada igual você, talvez ela entrasse nessa linha de discurso. Entrasse na linha do discurso do comum, do que é normal, do padrão, do que a sociedade quer ouvir. Não, cara. Eu quero, assim... E isso você já me disse aqui que você faz terapia. E isso retrata uma pessoa muito bem analisada. Muito bem resolvida, como você disse ao longo do podcast. Muito bem resolvida, muito bem analisada, muito bem... E ok, sabe? E eu acho que a sociedade, ela precisa ter... Na verdade,
a minha briga, eu levanto a bandeira o tempo inteiro. Eu acho que a sociedade ela precisa abrir a mente e ter uma visão de que as pessoas são diferentes, que a gente não precisa seguir o comum, de que a gente não precisa seguir a normalização daquilo que é ótimo, sabe? Então foi excelente. São esses assuntos que eu quero tratar Ontem aqui. eu postei falando que eu fiz parto cesáreo por escolha. Ai, porque as pessoas estão relacionando atividade física, corpo bonito, vida saudável com parto normal e natural. Nunca quis, não gosto de sofrer, não gosto de sentir dor. Se existe alguma ferramenta rápida, prática, que não dói, que não vai me fazer mal, nem fazer mal, nem cara, agora eu quero essa, não precisa nem me explicar. Com certeza. Não precisa me explicar. Então, assim, eu nunca quis fazer parto normal. Nunca quis. E a cesárea, pra gente que trabalha, filho, não existe dor. No dia seguinte eu já tô nativa. Com 15 dias eu já tava na academia, que o médico me liberou muito rápido. Então, assim, eu não tive nada da cesárea. Então, eu fico vendo essa coisa linda do parto normal, natural. Cara, não dava pra eu ficar esperando o momento do neném nascer. Porque eu tinha 3 meses, 28 dias pra voltar pro trabalho. Se é que você me entende. Então, não dá pra eu ficar esperando 41, 42, 43 semanas, porque tempo é dinheiro. Sempre foi. E lindo, eles nasceram lindos, saudáveis, muito saudáveis. Dei mamar porque tinha muito leite, mas se não tivesse, ia no NAN mesmo. De boa também. Toca a vida. De boa. Mariana. Deus. Muito obrigado mesmo por você aceitar o convite. Foi uma grata alegria, assim, a gente... pelo menos a gente se encontra trabalhando, né? Então a gente se encontra trabalhando e nas baladas também a gente se encontra bastante, Era, né? Na igreja antigamente, Era mudou. na igreja antigamente, agora a gente se encontra na balada e agora trabalhando. Obrigado. Tchau, gente. Espero poder contribuir com a minha forma prática de viver. Prática mesmo e egoísta. Tem muito lado ruim, mas tem muito lado bom também ser assim. Um beijo pra vocês. Com certeza contribuiu. Abra sua mente, vamos pensar à frente, vamos pensar no futuro, no que a gente quer de uma sociedade mais com mente aberta. Vamos fugir dos padrões convencionais, dos padrões normais. Essa temática de maternidade, pra mim, tá me encantando porque, na verdade, eu quero trazer exatamente esses tópicos. Você não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no canal do Pod do YouTube. Tô te esperando. Muito mais do que se inscrever, você precisa interagir comigo. Curte, comenta, compartilha. No Spotify, no Apple Podcast, no Radio Public. Tô te esperando. Até mais, até a próxima. Eu vejo vocês.